Pessoal, bom dia. Vamos aqui para mais uma aula do PET 2. Essa aqui é a semana 5. Lembrando, vai ter a semana 6, não vai ter a semana que vem. Aí na semana que vem eu marco com vocês para outra semana para a gente fazer uma live que eu vou fazer uma correção de todos os PETs aí. Depois, sei lá, vou marcar o dia certinho, o horário com vocês, tá? Então, mais uma vez, a questão urbana, né, a especialidade urbana, eles gostaram muito de trabalhar o urbanismo no terceiro ano. Sinceramente, eu sempre trabalhei no urbanismo, normalmente no segundo ano. Eu não sei, e eu estou dando aula no primeiro também, e parece que no primeiro também só é urbano e rural, eles ficam com esse espaço urbano e rural. Vamos ver se esse ano a gente faz uma introdução ainda de geopolítica, né? Que a gente não falou de geopolítica, a gente falou um pouco sobre questões ambientais, se eu não me engano, mas enfim, a gente vai reforçar isso, principalmente no segundo semestre. Então vamos lá, o processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Eu estou falando isso não porque eu não gosto de geografia urbana, na verdade, eu tenho até uma especialização em geografia urbana, mas tá batendo muito nesse conteúdo e eu sei que tem outras coisas, né? Mas vamos lá, eu gosto desse conteúdo. Vamos falar de urbanização dos países envolvidos e subdesenvolvidos. Quando fala, olha, eu estou lendo o texto agora com vocês, tá? Eu não tinha lido. Normalmente eu olho as questões primeiro, que eles estão cobrando, para ter ideia já do que eu vou falar, depois eu vejo o texto, gravando a aula já. Então, só de ver o título, na hora que a gente compara países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eu não gosto desse termo subdesenvolvidos, normalmente não se utiliza mais, a gente utiliza mais o termo em desenvolvimento. Existe umas questões do português sobre isso, mas enfim. Se está falando isso, já está falando de questões econômicas. Então, a geografia, principalmente que a gente chama de geografia humana, a forma como nós nos apropriamos do espaço, ela tem muita relação com a economia. Então, se está diferenciando a urbanização em países desenvolvidos e em desenvolvimento, já está falando da questão de econômica, da questão da disparidade econômica, que obviamente vai influenciar na forma do qual nós modificamos o espaço. Então vamos lá. A urbanização é estudada por ciências diversas, como sociologia, geografia e antropologia. A antropologia e sociologia são muito estudados, são trabalhados, né, no curso de ciências sociais. Tá? Cada uma delas, na UF pelo menos, cada uma delas propondo abordagens diferentes sobre o problema do crescimento das cidades. Beleza. Apesar do processo de urbanização ter se iniciado com a Revolução Industrial, foi até meados do século XX um fenômeno relativamente lento e circunscrito. Cidades são antigas, né? Nós temos relatos de cidades na Suméria, com mais de 4.000 anos. Mas então, quando a gente vai estudar a urbanização, né, a gente pode estudar a história da urbanização, isso é uma coisa, a gente vai estudar a história das cidades romanas, das cidades da Idade Média, por aí vai. Mas quando a gente fala de urbanização, geografia, é algo mais atual, a gente está falando de cidades industriais, tá? Que são as características das cidades urbanas atualmente. Após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, lá no terceira Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial, que é após a Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno foi concluído nos países envolvidos e iniciado de maneira avassaladora em muitos países subdesenvolvidos, na maioria dos países latino-americanos e em muitos países asiáticos. O continente africano ainda é pouco urbanizado. Então, isso se deve a algumas questões, né? Existe a questão do processo de industrialização, que ele se acelera após a Segunda Guerra Mundial, porque os países que já tinham uma indústria de base ali, mais ou menos, é o caso do Brasil, é o caso do México, é o caso da Argentina também, por exemplo, importava produtos industrializados mais desenvolvidos. Né? Então, com a Segunda Guerra Mundial, a Europa com seus problemas de infraestrutura, Estados Unidos tentando lá influenciar de forma mais intensa a Europa Ocidental, o Japão, né, circundando lá a área da União Soviética. Esses países já tinham uma certa indústria de base, eles começam a se desenvolver, né, de forma mais intensa, a industrialização, aumentando o processo de urbanização. Lembrando que as pessoas vão para onde tem emprego, então se aumenta as vagas de emprego nas cidades, principalmente nas capitais, foi o que ocorreu pelo menos no Brasil, é para lá onde as pessoas vão, provocando aquilo que eu falei para vocês já, que é a macrocefalia, né, com um processo de centralização num ponto. Então, é isso que ocorreu.
né? Não só aqui, como no México, né? Só pensar nas grandes cidades lá, como a cidade do México, uma das maiores do mundo, é o caso de Buenos Aires, na Argentina, e por aí vai. Bom, os fatores atrativos da urbanização em países envolvidos estão ligados basicamente ao processo de industrialização em sentido amplo, ou seja, as transformações provocadas na cidade pela indústria. Então, lá, esse processo ele começa a se intensificar lá no século XVIII, na primeira Revolução Industrial. Nos países envolvidos, o processo de industrialização passou por diferentes etapas, primeira, segunda e terceira revoluções industriais. Então, a primeira Revolução Industrial, século XVIII, tá? A partir da segunda metade do século XVIII, segunda revolução já foi o século XIX, terceira revolução, aí a gente tem uma divisão, na verdade, tem uns que colocam a terceira revolução industrial já na segunda, entre guerras, por ali, no período da Primeira Guerra Mundial, e a quarta revolução industrial com a robótica. Comumente, é o seguinte, primeira revolução, século XVIII, segunda revolução, século XIX, terceira revolução é após a Segunda Guerra Mundial, e a quarta revolução vem a partir do avanço da robótica, da internet, tá? Já a partir da década de, às vezes, 70, 80, dependendo do autor. Não tem nada tão concreto assim, não. Mas vai por aí que vocês acertam, tá? Tá. E foi evoluindo gradativamente. Então, foi acompanhando a modernização, né, a vanguarda da tecnologia. Ela está nos países centrais do capitalismo, especialmente, né, chamados países desenvolvidos, e é lá que vai se adaptando também a questão das cidades. Só pensar como é que eram as cidades inglesas na primeira Revolução Industrial, eram cidades horríveis, a indústria ficava praticamente no centro da cidade, poluindo a cidade inteira, queimando carvão. Então, eles foram, com o passar do tempo, vendo que aquilo não dava certo e tudo aí mais, passaram ao longo dos anos, aí, principalmente no século XX, essas indústrias mais poluentes dos países em desenvolvimento, reordenaram a urbanização, repensaram o saneamento básico, repensaram o transporte público, as vias e por aí vai. Bom, aqui não, aqui foi tudo de uma vez, né? A partir da década de 50, as pessoas vinham para a cidade, não tinham onde morar, vai morar em palafitas, vai morar no morro, né? Vai formar as favelas, são comuns nos países em desenvolvimento. Então, foi praticamente, sim, por alto. Então, resumão. Ok. Consequentemente, o processo de urbanização acompanhou esse ritmo de desenvolvimento, fazendo com que milhares de pessoas fossem migrando para as cidades ao longo de todo esse processo. O começo realmente foi difícil, mas eles foram se adequando com o tempo, lá nos países desenvolvidos. Portanto, podemos concluir que a urbanização nos países desenvolvidos ocorreu de maneira mais lenta, né, e gradativa, assim como a industrialização, contribuindo para a criação de infraestruturas urbanas. Teve determinados pontos que não foi tão lento assim. É lógico que Londres já era uma cidade grande, Amsterdã já era considerado, vou pensar em outras cidades inglesas, Liverpool, Manchester, Birmingham, por aí vai, né? Caso dos Estados Unidos, que já pega mais a segunda revolução, já é Boston, todo o Nordeste dos Estados Unidos já tinham grandes cidades, Nova York, Filadélfia, por aí vai, mas, não é, determinados pontos tiveram alguns problemas, não tão exacerbados como os países em desenvolvimento. Tá? Então, comparando, realmente foi de maneira mais lenta e gradativa, com certeza. Já nos países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, eu gosto de falar, a urbanização também acompanhou o ritmo da industrialização. Porém, como esse processo ocorreu em um curto espaço de tempo, foi possível perceber que a urbanização ocorreu de maneira rápida e desordenada. É interessante, realmente, foi mais rápido mesmo o processo, né? Foi meio... A tecnologia não foi se desenvolvendo aqui, ela veio de fora. Então, veio algo mais intenso, o que ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, durante a Terceira Revolução Industrial. Sendo assim, as cidades que, ao receberem grandes fluxos migratórios, não se encontravam preparadas para o rápido crescimento urbano, o que causou a formação de espaços segregados, separados, no caso das favelas. As favelas são uma característica marcante desses espaços, onde se observa a reduzida oferta de água encanada, rede de esgoto, pavimentação de vias. Outros problemas encontrados nas cidades dos países subdesenvolvidos são elevados índices de desemprego, né, porque a população saiu sem formação, a pessoa chega na cidade para trabalhar na indústria, mas não tem formação para isso, não tem especialização, e por aí vai. Então, os índices de desemprego são altos. Aumento da violência urbana por causa das disparidades sociais, socioeconômicas, especialmente, e da economia informal.
Então a pessoa vai trabalhar com o que dá, ele se vira, vai vender goiaba, vai, enfim. No caso do Brasil, que é um país que tem elevados impostos, encargos trabalhistas, muitos trabalham de forma informal por escolha, inclusive, justamente para não pagar o imposto de renda, que hoje no Brasil é um absurdo, né? A tabela do imposto de renda ela já não é atualizada há anos já, imposto de renda era para pegar aquelas pessoas que realmente viviam de renda, e hoje a imposto de renda ela pega as pessoas assalariadas. Então, se a pessoa ganha aí 2 salários mínimos por mês, ela já tem que pagar imposto de renda. É um absurdo, né? Mas enfim. Mas a informalidade, ela mostra para a gente que o país ele, ele não segue, digamos assim, essas pessoas não têm direitos trabalhistas, né? Mostra que o país ele está instável, ele tem desemprego alto e por aí vai. Então, aqui está 2 tabelas, né? Concentrações urbanas as maiores do mundo. Estou falando da década de 70, você pega cidades, principalmente cidades mais industrializadas, né? Cidade do México, ela já tinha uma industrialização crescente para atender os Estados Unidos. Estou falando aqui, destacando os países em desenvolvimento. Buenos Aires, Argentina, uma potência aqui na América Latina, ainda é, né? Mas já foi bem maior, por aí vai. Aí a gente compara aqui que em 2015, tirando Tóquio, as maiores cidades do mundo são praticamente quase todas em países em desenvolvimento, no Índia, Nigéria, Bangladesh, Brasil, Paquistão, México, Índia, tirando Nova York também, Tóquio e Nova York eram as 2 maiores do mundo, né, na década de 70. Então, obviamente que elas ainda vão continuar entre as 10 maiores, mas a tendência é que Lagos ultrapasse Tóquio, Mumbai. É interessante esses dados, gente, porque existem várias fontes, né? A maioria coloca Tóquio como a maior cidade do mundo, a maior aglomeração urbana, né? Mumbai, segundo, mas isso aqui varia, né? Eu já vi, coloca São Paulo, por exemplo, então, como a maior cidade americana, né? A maior cidade do continente americano, a cidade de São Paulo. A gente vê que aqui pega aglomeração, a região metropolitana, não é só a cidade. Então, isso aqui varia, tá? Mas a ideia é mostrar que, olha a diferença, da década de 70, tinha muitas cidades de países envolvidos, como as maiores do mundo, né? Japão, Estados Unidos, Inglaterra, França, né? Então, enfim, isso há uma mudança e essa tendência é continuar assim, chegar em 2050, as maiores cidades do mundo, por exemplo, serem africanas e asiáticas. Alguns desses países subdesenvolvidos, industrializados, apresentaram taxa de urbanização igual até superiores aos países desenvolvidos. A América lá, por causa assim, da disparidade, né? É o que eu falo, as pessoas vão para onde tem emprego, as áreas rurais dos países em desenvolvimento viraram áreas para empresas, praticamente, no caso do Brasil, né? As áreas agricultáveis, com os melhores solos, elas são dominadas por latifúndios que produzem para exportar soja, etanol, açúcar, café e por aí vai. Não, então, para a pecuária. Pecuária são solos que não são tão bons assim, normalmente. Né? Então, falta emprego, né? No campo, as pessoas vão para a cidade. A América Latina é a região mais urbanizada desses grupos de países, onde se pode citar a Argentina, com mais de 88%, o Brasil, com 85%, o México, com mais de 75%. O México é interessante que teve lá uma certa reforma agrária, tá? No México. Bem melhor que a nossa aqui. Aqui no Brasil não teve reforma agrária, né, praticamente. E na Argentina, a Argentina é um país grande, mas você tem uma parte sul lá da Argentina que é praticamente desabitada. Né? Então, a Argentina concentra a população quase toda em Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, por ali. Tá? Especialmente a região de Buenos Aires. Nos países subdesenvolvidos, não industrializados, localizados predominantemente na África e na Ásia, abaixo dos índices de urbanização devido à predominância das atividades primárias. Essa é a última fronteira, praticamente, da indústria. Né? Alguns países na Ásia e na África realmente têm baixo índice de industrialização. Outra parcela desse grupo de países tem apresentado intensa urbanização em razão ao intenso processo de êxodo rural, decorrente do baixo padrão de vida no campo e da falta de uma política governamental que promova a fixação e o acesso das pessoas à terra. Eu vou acrescentar outra coisa aqui também, mudanças climáticas. Então, quando a gente pega o continente africano,
a gente vê devido às mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento global, isso faz com que o campo, a atividade agrária, ela é muito dependente do clima. Né? Então, se há essa mudança climática, há estiagens mais prolongadas, há momentos de chuva, de alagamentos, não é? Há tempestades mais fortes, há um processo de desertificação, né, em várias áreas do mundo, né, a diminuição da oferta de água doce, água potável também para essa população. Essa população vai abandonar o campo e vai para essas cidades. Então, provavelmente, na África, lagos, deixa eu lembrar de outra aqui, Dhaka, o Dakar também, deixa eu ver, lembrar outra aqui, Kinshasa, lá no Congo, tem a capital também do Sudão, que, ó, professor de geografia não decora a capital, não, desencana com geografia, não é assim. Mas a capital do Sudão também cresce bastante. Que Khartoum, nossa, lembrei. Khartoum, a capital do Sudão. Então, enfim, provavelmente vão se tornar as maiores cidades do mundo. A Nigéria, por exemplo, é um país que deve ultrapassar o Brasil em população, se não já ultrapassou, né? Esses dados não são tão confiáveis assim. Dhaka fica em Bangladesh, viu? Dakar fica na África, eu estava confundindo. Dhaka é em Bangladesh. E tem também no Paquistão, Islamabad, se não me engano, também. Esse Paquistão também que ultrapassou o Brasil, população, enfim. As maiores cidades, sem falar da Índia e da China, né? Esses dois, então, são. Não precisa nem comentar, né? A Índia que deve ultrapassar a China como uma população do mundo daqui a alguns anos, obviamente vai ter aí, dentre as cidades maiores do mundo, entre as 10 cidades, então provavelmente vai ficar Ásia e África, certo? Bom, pessoal, é isso. Eu acho que vocês conseguem responder essas questões. Eu tinha olhado elas antes, elas estão bem tranquilas, tá? Uma coisa aqui que não fala o texto, está pedindo na primeira questão. Não lembro se eu falei para vocês agora, no terceiro, ou se foi um patch do primeiro. O primeiro estava cobrando urbanização também. Gentrificação é um processo onde há uma valorização no espaço intraurbano de uma determinada área, antes ocupada por uma população com uma renda de baixa, média, essa valorização, então eleva o preço dos imóveis e essa população, de certa forma, é expulsa daquele lugar. Isso é gentrificação. Quando a gente olha aqui na figura, já mostrando, né? Olha, o prédio expulsando a casinha, isso acontece. Vou dar um exemplo de gentrificação aqui em Uberlândia. O bairro Patrimônio, que era um bairro que antigamente era um bairro tradicional, era um bairro considerado até periférico, um bairro antigo e tudo mais, né, de uma classe, digamos assim, econômica, com a renda menor, mais baixa, e hoje há um intenso processo de valorização, o bairro vai se tornando mais caro, há um processo de verticalização no patrimônio, há uma mudança de nome no patrimônio em determinadas áreas chamadas de Copacabana. Não existe o bairro Copacabana, na verdade. Tá? Era um loteamento ali, mas faz parte do patrimônio. Então, muita gente, a maior parte do Copacabana, se vocês forem lá, que chamam de Copacabana, ali mais próximo do Praia Clube, na verdade é patrimônio. Olha na placa, é patrimônio. Então, até o nome muda, né? Há uma valorização, você vender ou alugar um apartamento no Copacabana ao invés de patrimônio. Tá? Isso é um processo de gentrificação. Então, por exemplo, a pessoa cresce lá no bairro, não é? Só tem a casa da avó, a mãe talvez consegue morar ali perto, mas o neto já não consegue alugar uma casa ali, né? Ou um apartamento, vai ficando mais caro. Isso é um processo de gentrificação. Em resumo, é um processo de valorização do espaço, onde se torna muito caro o custo de vida, e a população com menor renda que antes ele morava precisa se deslocar para regiões normalmente mais distantes, mais na borda da mancha urbana, né, com custo de vida, com custo do preço do solo, digamos assim, menor. Tá? É só isso aqui, o restante vocês vão conseguir responder tranquilos, tá? Não tem muito erro aqui, então. Pessoal, então por enquanto é isso aí, e qualquer dúvida pode me perguntar durante o horário das aulas, que é segunda e sexta de manhã, e até a próxima aula.